Ok, gente, nós estamos mais uma segunda-feira esperando grandes coisas do nosso Deus nessa noite. Quero dar uma boa noite também aos nossos amigos da internet. O pastor Euler está lá, eu já falei com ele. Temos certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas. Eu quero pedir ao pastor Miguel Ângelo, nosso amigo, colega de ministério, obviamente, que comece com uma oração pedindo ao Senhor que o Espírito Santo se mova entre nós essa noite, que a gente tenha liberdade no Espírito de poder realmente trazer uma palavra viva. Então, que tudo que vai acontecer, que seja para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar então. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus único, Deus verdadeiro, Deus soberano sobre tudo e sobre todos, autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, Pai das luzes, em quem não pode existir sombra de mudança ou de variação, autor e consumador da nossa fé. Nós te louvamos, Deus, por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Mais uma vez podemos provar desta unidade do corpo de Cristo. Podemos experimentar, Deus, esse momento de comunhão tão precioso, como a tua palavra diz que o Senhor ordena a sua bênção quando os irmãos estão unidos em comunhão. Ó Deus, nós sabemos que a tua bênção já está sendo ordenada aqui neste lugar, já está sendo manifestada, já está sendo, ó Deus, revelada, derramada sobre as nossas vidas nesta noite. Porque é bom, é agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo que desce na barba de Arão. Deus, nós cremos que o teu óleo já está neste lugar sobre as nossas vidas. A tua unção, a unção que permanece em nós, ela está nas nossas vidas. E nesta noite, mais uma vez, por meio da tua palavra, Senhor, por meio do teu servo, pastor Júlio, o Espírito Santo há de usá-lo, o Espírito Santo há de colocar as palavras certas nos seus lábios, há de confirmar tudo aquilo que ele já escreveu, que ele já buscou na intimidade com Deus, nesta fome que o Senhor tem dado a ele, fome espiritual, esta sede espiritual que o Senhor tem dado a cada dia a ele, ó Pai, para te buscar, para te conhecer, para entender aquilo que o Senhor quer falar a outras vidas. Ó Deus, muito obrigado por este vaso em tuas mãos, este vaso que já está cheio, Deus, da tua glória. Ó Deus, há um tesouro precioso dentro deste vaso. É vaso de barro, mas a excelência do poder de Deus está sobre esta vida e está sobre as nossas vidas. Ó Deus, move a tua glória nesta noite, manifesta o teu Espírito neste lugar e que esta palavra venha como bálsamo, venha como inspiração, venha como encorajamento, venha como força. Porque a palavra de Deus é Espírito e é vida. E que todos nesta noite, os que estão aqui, e aqueles que estão pela internet, e os outros que terão acesso a esta palavra, possam sentir a vida desta palavra, bem como a vida de Deus, o rio da vida de Deus, fluindo aqui neste lugar, nesta noite, em o nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Obrigado. Aleluia. E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem? Mais um pastor chegou do Brasil, já está aqui conosco. E, ok, pode deixar, tá tudo... Não. Bom. Gente, obrigado, pastor Miguel. Pastor Miguel tem uma igreja aqui em Boca Raton. E depois, aqueles que quiserem saber o local, ele se reúne todo domingo à noite. Depois me dá o seu site, endereço, a gente pode... Escrevam para a gente no meu e-mail, juliolimanogheira@hotmail.com. Né? Nós estamos no meio de tantas coisas e... Compartilha a gente posta no Facebook. Mostra no Facebook, né? No Facebook depois. Tá, bota no Facebook, porque tudo está sendo gravado pelo Ustream, no Facebook, então nós estamos num mover de Deus, numa unidade, enfim, muitas coisas o Senhor está fazendo nesses últimos dias. E eu dou glória a Deus porque mais um servo de Deus está realmente entrando nesse novo mover do Espírito Santo. Então, toda honra e glória ao Senhor. Pastora Liliane também, sua esposa,
e os seus 3 filhos pequenos, que graças a Deus não vieram, porque se juntarem com meus 3 netos, vai ser um terror ao cubo, sei. Né? Segunda, exatamente. Mas, enfim, graças a Deus pela vida deles. E eu quero dizer que a Chloe está chegando, né? A minha nora foi fazer, nós fomos que dia foi dessa semana? Quarta-feira, Bernardo, meu filho, e é uma menina, vai fazer companhia agora ao Derek e mais ainda a Beatriz, né? Então a Chloe vai chegar agora em março, é isso? Em março já está chegando. E como é o Ian? Não, Ian, olha o nome que minha filha escolheu. Acho que foi meu genro, não foi, né? Ian, que significa o quê? Gift from God. Um dom de Deus, presente de Deus. Então a Juliana também já está próximo agora no mês de novembro. Verá o 4º neto e o 5º em março. Aliás, você está indo ao Brasil, não é isso? Vai ficar um mês fora, a Flávia vai para o Brasil, então quem estiver por lá, mande notícia através dela. Enfim, nós temos muitas coisas acontecendo e eu quero, antes da nossa aula, eu quero falar de uma experiência que aconteceu hoje comigo. Eu geralmente, nos dias de reunião, eu fico na presença de Deus e muitas coisas acontecem. Graças a Deus, ontem eu fiquei... até tinha planejado ir à noite lá, mas tínhamos saído de manhã com o Bernardo, enfim, fazer alguma atividade familiar, e eu fiquei até 11 horas da noite, praticamente de 2 da tarde, preparando aula, estudando, lendo, enfim. E hoje pela manhã foi muito importante, porque Deus vem confirmando a palavra e aconteceu uma coisa muito incrível. Depois que tinha já preparado tudo, orado e tal, Deus colocou no meu coração uma palavra que a minha nora, a Flávia, tinha dado no dia 5 de setembro, eu já li aqui pela internet, quando a palavra foi no meio de um mover de Deus, estava a Emília, estava ela e a Flávia. A gente chama Flavinha Aeromoça, Flavinha Miller, né? Porque tanta Flávia aqui. Então, naquela ocasião, foi tão incrível, porque quando eu sentei no computador, estava aberto nesse texto, Isaías capítulo 42, quando ela deu aquela palavra profética para mim, pessoalmente, que a gente está nessa mudança, muitas coisas acontecendo. E no versículo, eu vou ler 6, 7, 8, eu comecei a ler isso, e eu sabia que Deus estava querendo dar um marco hoje de alguma coisa. E eu vou explicar como isso aconteceu. Então, a palavra diz assim, ela usou esse texto, confirmando sobre a nossa ida ao Brasil, sobre um novo ministério que Deus está nos dando. E o texto veio a calhar, como a gente diz. Então diz assim, eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. E o último versículo, versículo 9, diz assim, eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Isso aqui começou a bater tão forte hoje no meu coração. E, para resumir, não dá para falar tudo, porque nós temos coisas importantes, mas eu não podia deixar de falar isso essa noite. Ou seja, Deus me disse que hoje seria um marco, que tudo que Deus já havia falado no passado já se cumpriu, e a partir de hoje ia ser um novo marco, novas coisas eu vos anuncio. E interessante, aquilo, eu estava tão assim no poder de Deus, e eu já estou guardando minhas coisas, e sobrou
esse quadro, que a gente faz os binders, e cada binder tem um quadro da missão, e diz aqui assim, meus olhos foram para isso, ainda estava na parede, né? Esse é um dos volumes do que a gente faz, dos estudos, e vamos dizer assim, a nossa missão tem um versículo, né? Tem um nosso lema, vamos dizer assim, a missão apostólica e profética do Farol, que é em Provérbios capítulo 29, versículo 18. Quando meu olho bateu ali, e eu comecei a ler isso, não havendo profecia, ou seja, visão, porque a palavra também pode ser essa, o povo se corrompe. E eu fiquei olhando aquilo, fiquei olhando o texto bíblico, e Deus falou que a partir de agora, efetivamente, embora a gente já esteja aqui há 7 anos, preparando, estudando, Deus colocou hoje no meu coração que, efetivamente, a partir de hoje, dessa tarde, como aconteceu, aliás, dessa manhã, a missão apostólica e profética do Farol está começando em bases novas. Ou seja, coisas já estão se cumprindo, porque se não houver profecia, e o que Deus está mais falando nessas últimas reuniões, são palavras proféticas, trazendo visão. Então, hoje foi o marco. E mais uma confirmação de tudo isso, eu ainda estava lá pelo poder de Deus, tocou o meu celular, plim, eu falei, é um text message. Quando eu vi, a Raquel sempre faz as mensagens, não é verdade? E hoje, pela primeira vez, ela colocou o mesmo texto, que ela não sabe, mas ela veio confirmar, ela usou o mesmo, ela nunca faz isso, não perca a missão, venha, chega na hora, sempre é aquela coisa... gostando, né? Então, quando ela mandou hoje, eu falei, não pode. Pode. Deus fala nas coisas. Se você está sensível, Deus fala as coisas simples. O seu olho bate lá, você vê uma coisa. Toca o text message, a mesma coisa. E a palavra de Deus sempre confirmando. Então, eu tenho certeza que a partir de hoje, um mover de Deus está acontecendo na nossa vida e na vida daqueles que estão ligados à missão, a pessoas, amém? A pessoas, um novo mover. E eu quero agora aproveitar essa ocasião, usar a sua fé, a minha fé, a nossa concordância. Eu sei que o pastor Eulio e a esposa dele, a pastora Jo, ela tem um problema no ouvido. Nós já temos orado, temos buscado a Deus, mas vamos agora, antes de começar a palavra profética, eu tenho certeza que Deus vai tocar hoje no ouvido dela. Vamos fazer isso? Levanta a sua mão. Vamos começar a orar agora. Ela está lá em Valadares, ouvindo pela internet. Eu sei que já são 10 e pouco da noite. Mas eu vou pedir que ela coloque a mão no seu ouvido agora. Nós vamos clamar ao nosso Deus, porque o Senhor diz que Ele vai tirar da prisão os cativos. Isso é uma prisão. É verdade. E eu tenho certeza que o Senhor quer fazer algo novo a partir dali. Amém. Pastor Eulio já está se preparando para ir para Teresópolis também. Enfim, nós estamos num momento de transição, mas o momento de transição já terminou, porque agora já estamos começando uma coisa nova. Então vamos orar agora pela Jo e vamos dizer, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Cristo, Tu viestes para destruir as obras do maligno. Amém. E, ó Deus, em nome de Jesus, a Tua igreja agora aqui está concordando e pedindo ao Senhor aquela cura instantânea. Toca agora, em nome de Jesus, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toca naquele ouvido, que ela não tenha nunca mais problemas, Senhor, porque nós estamos clamando ao único Deus vivo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a Josilene agora, tocada pelo poder da cruz. A glória de Deus está envolvendo a vida dela e algo novo vai acontecer também no espírito dela. Ó Pai, nós te louvamos porque ela tem sido atacada, porque ela tem um ministério com as crianças, ó Deus, em que forma a personalidade, aonde, enfim,
é tão importante o que ela tem para ser usada por Ti, ó Pai. Então nós declaramos agora, cura a Tua serva. Nós pedimos isso com humildade diante do trono, Deus. Aleluia. E nós vamos já Te glorificar, ó Deus, porque Tu és um Deus tremendo e maravilhoso. É no nome de Jesus que a igreja concorda na mesma oração, no mesmo poder e no mesmo sentimento de fé. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Ok, gente. Eu não podia deixar de falar estas coisas e deixar que Deus realmente comece algo novo. Eu estou começando algo novo na minha vida hoje, no meu ministério, e por inspiração do Espírito Santo, em concordância com a palavra da igreja. Amém? Amém. Nós estamos, eu não planejei, eu achei que em uma reunião eu ia passar essas palavras proféticas que foram dadas por Deus, só que dessa vez já estamos no 3º encontro, se não me engano, e a coisa tem sido assim tão profunda, acima da... Eu estou ansioso já para falar sobre como Deus trata o nosso tempo. É uma palavra muito boa, que tem me custado também algumas horas diante de Deus, mas parece que Deus ainda quer falar mais. O interessante é que a palavra profética e as visões que Deus tem nos dado ultimamente, isso está assim, eu não corro atrás dessas coisas. Deus é que está correndo dessas coisas e trazendo para nós. Eu não posso abrir mão disso. Então, essas palavras têm sido baseadas com a palavra escrita. Isso, para mim, é fundamental, eu não tenho a menor dúvida. Porque eu já vi muitas profecias faladas, soltas, e aconteceram muitas delas, outras não. De pessoas até de Deus, mas a gente tem que se resguardar. Eu creio, e eu estou pedindo a Deus isso, se Ele quer falar profeticamente, sempre, seja de uma visão, de uma maneira ou de outra, eu quero sempre estar calcado que tenha uma ligação direta com algum texto bíblico e dado por Deus também. Eu não vou ficar usando, eu paro diante de Deus e aquilo vem. E essa semana também já aconteceu isso. Deus me deu uma visão de uma coisa que não tem nada espiritual e eu disse, Senhor, eu quero que essa palavra se confirme. E 2 dias depois, quando eu estava orando diante do Senhor, Ele me deu o texto bíblico, eu estava até quase dormindo e eu levantei e eu tive que procurar o texto e eu vou compartilhar possivelmente isso hoje. Eu não tenho dúvida, quando Deus fala, Ele confirma na palavra, Ele confirma quando a pessoa recebe a palavra e não há dúvida. Então, a coisa se torna assim muito simples, né? Quando Deus fala, quando Ele faz, não há fardo, não há peso, a coisa... realmente acontece. Mas, antes, vamos... eu estou na 3ª palavra ainda, né, da 2ª parte, e eu não terminei na semana passada por causa da hora, e realmente, mas Deus sabe. E quando a palavra foi dada por Deus, eu falo, e quando for usada por um texto bíblico para confirmar a palavra, eu digo, obviamente. Interessante que mesmo usando o texto, Deus fala ali e profeticamente ele complementa. Porque a palavra viva, a palavra rema, mais a palavra escrita, elas têm que falar a mesma coisa. E às vezes demora um pouco. Então, nunca você vai ficar, vamos dizer assim, desprovido de Deus falar para você. Tá? Porque às vezes você vai dizer, por exemplo, nesse caso, isso aqui eu não quero ser um executor do juízo de Deus. Tudo bem, mas pela própria palavra da Bíblia, pelo texto que nós temos usado, você pode aproveitar ali muitas coisas, amém? E realmente não é fácil, não é qualquer pessoa que pode exercitar isso. Aliás, pode qualquer pessoa, desde que Deus a escolha e eleja para isso, e se Deus escolheu, nós não temos absolutamente nada que duvidar ou dizer que não, isso e aquilo. Então, a palavra, eu vou repetir, a palavra profética que Deus me deu, porque eu sei que tem algumas pessoas que estão vindo hoje e não pegaram, e o meu conselho é que ouçam o que aconteceu semana passada,
mas eu vou fazer um link usando novamente a palavra e vou dar outros textos, ok? Que não vou repetir essa noite. Então, a palavra foi a seguinte: assim diz o Espírito Santo. Isso não é da Bíblia, é o que eu recebi. Palavras de julgamento, palavras de juízo fluirão daqueles que andam em verdadeira santidade. E o Senhor diz aqui o que é santidade. Ou seja, os que estão sendo cada vez mais cheios da minha vida, diz o Senhor, por comerem a minha palavra, palavra escrita, a Bíblia, pois eles conhecem os meus caminhos. Eu já expliquei isso, só apenas vou ler, tá? Para dar adiante. E continua na mesma palavra. Eles trarão, estes que andam em santidade, que comem a palavra de Deus e que vão trazer palavras de juízo e de julgamento sobre circunstâncias, situações e até pessoas, tá? E eu sei que talvez alguém esteja ouvindo dizendo, ei, mas espera aí e tal. Então vamos ouvir tudo, vamos ouvir a palavra, vamos ouvir o texto e depois pare diante de Deus, ok? E continua dizendo, eles, essas pessoas, trarão juízo e espada e envergonharão os presunçosos. Com o meu temor em seus corações submissos, eles serão executores dos meus juízos, diz o Senhor. E continuando a palavra, diz o Espírito Santo ainda, estes executores do meu juízo impedirão as armadilhas de Balaque e de Balaão contra o meu povo, pois muitos filhos amados têm caído na armadilha da idolatria, na armadilha da prostituição e na armadilha da ganância. Essas foram palavras que o Espírito Santo me deu, que eu escrevi. E tem mais um pedaço ainda que diz, há um espírito moabita, ou seja, uma potestade maligna, estimulando meus filhos a se enredarem pelo caminho do prestígio social, da política na igreja, da idolatria sexual e do conforto exagerado. Existe, eu não sei quantas pessoas creem que principados e potestades levam pessoas para a idolatria, para isso e aquilo, e para mim foi algo claro, o Senhor está dizendo que existe uma potestade moabita, e eu te expliquei aqui, né, o que aconteceu com o povo de Israel, ainda estou continuando a explicar, e essa potestade está levando muitos filhos amados de Deus, pastores, líderes, homens, mulheres, a caírem nesse caminho do querer um prestígio social, política na igreja e tal, idolatria sexual e tudo. Eu já tenho explicado sobre isso. Eu vou continuar hoje, tá? E só para lembrar, lembra quando o povo de Israel caiu em idolatria? Eu usei na semana passada o caso de Finéias, tá? Para confirmar, Números capítulo 25, que quando o povo de Israel começou a cair em idolatria com as mulheres moabitas, e Deus ficou irado, e naquela hora Deus falou a Moisés, mata cada homem, cada mulher, enfim, da tribo de Israel que coabitou com essas mulheres. E segundo o texto que nós lemos, 24 mil do povo de Israel caiu. Hoje, a igreja está muito mal acostumada. Ela acha que Deus não executa juízo. As pessoas acham que pode fazer o que quiserem. Pode cair em pecado, pode falar o que quiserem. E parece que Deus, pela misericórdia, ele segura um pouco. Mas Deus está começando a mostrar, a revelar um caminho novo, uma maneira nova de Deus agir. Quem conhece os caminhos de Deus vai ver que pode ser um instrumento para executar o juízo de Deus. Eu usei o texto de Isaías 13, que eu vou ler novamente, porque esse texto é básico. Isaías diz, no capítulo 13, versículo 6, eu dei ordens, ou seja, eu, próprio Senhor, agora é a Bíblia, estou lendo a Bíblia,
Dei ordens aos meus consagrados. Sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira. Este foi um dos textos que me veio depois. Porque quando Deus me deu essa palavra profética, executar a ira de Deus, primeira coisa que me veio é que todo mundo diz, não, ao Senhor pertence a ira, Ele é que vai fazer. Mas tudo a gente aplica tudo genericamente, e Deus, 2 dias depois, eu disse, Senhor, eu quero uma confirmação disso, porque eu sei que muita gente vai dizer, não, nós estamos na graça, não vamos executar isso e aquilo. E a igreja está sendo atacada, estimulada por pessoas do sistema do mundo, e a gente diz, vamos aguentar. Aguentar não! Deus está dizendo que nós podemos executar a ira e o juízo dele. A ira final de Deus para os últimos dias, essa Jesus vai fazer sozinho. Mas hoje em dia, a igreja está... Homens estão caindo, e o que nós fazemos? Às vezes eles caíram numa armadilha. E nós não vemos assim. Então, só um consagrado, uma pessoa que está cheia da vida de Deus, que pode ter esse discernimento. Então, eu chamei, diz Isaías, os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Isaías o quê? Isaías capítulo 13, versículo 3. Aqueles que não creem que Deus pode executar a ira dele hoje, tem que arrancar esse versículo da Bíblia e esquecer. Enfim. Muito bem. Eu vou continuar porque interessante. Quando eu gosto de ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia, histórias do passado, até textos que eu não entendo, mas eu gosto, eu vou armazenando. É como aquele manancial que está aqui. Numa hora que você está em espírito, Deus te lembra aquilo. Eu falei, eu já li isso na Bíblia. Como eu já tinha lido isso. Alguém já conhecia esse versículo? Não, né? Eu me lembrava, eu disse, ira, executar, eu tive que pegar minha chave. É isso, é Isaías 13. Deus fala, se você come da palavra escrita, na hora H ele junta uma coisa com a outra. Tá? E aconteceu novamente. Então eu vou começar a usar agora, no nosso encontro de hoje, eu quero... Não adianta você pegar muito a Bíblia, porque eu tenho que dar uma corrida. Depois você vai receber isso aqui, quem quiser, por e-mail, por escrito, enfim, você vai ler, vai parar diante do Senhor. Eu vou continuar o texto usando Números 31, porque eu usei Números 15, 25, porque eu continuei a ler, eu falei, puxa, Deus vai confirmar em cima de confirmação. Lembra que a palavra é executar o juízo de Deus, a ira de Deus, pessoas, ok? Então, eu estou pegando textos na Bíblia de pessoas que fizeram isso por Deus. O caso de Finéias foi tremendo. Morreram 24 mil, de repente chega esse homem da tribo lá e falou, Moisés, olha, estou com uma mulher moabita aqui, espera aí, todo mundo vê. E as mulheres chorando porque os maridos tinham morrido. E ele disse, espera aí, ó. Esse homem foi movido pelo Espírito Santo. Ele foi lá, pegou uma lança e disse, já volto. Foi na cabana, lá na tenda, estava um israelita lá, um filho de Deus, transando com uma mulher. Ele, na mesma hora, pegou a lança e atravessou no ventre dos dois. Ele executou o juízo de Deus. Interessante que Deus adorou aquilo, a praga em Israel cessou, não morreu mais ninguém. E ele chega a dizer, o Senhor diz aqui, Finéias, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles. Deus disse, nossa, ele executou a minha ira, ele estava animado. E Deus fez uma aliança com ele. Interessante, uma aliança de paz. Um homem que executou a ira de Deus, está tudo lá no texto e volta, assiste a aula e disse, olha, a descendência dele vai ser sacerdote. Quem é sacerdote verdadeiro, não é só, hoje em dia ser sacerdote é cantar diante de Deus, sou um sacerdote. Os sacerdotes do Velho Testamento ministravam diante de Deus, Deus disse, vai, mata! Mas hoje em dia não, a gente fica assim, numa situação, eu não estou dizendo que você vai sair agora matando todo mundo, não.
tem que ser valente, tem que estar muito afiado com Deus. Para o Senhor dizer, essa situação não. Isso é influência dessa potestade, porque Paulo disse que a nossa luta é contra principados e potestades. Então essa pessoa, ela não vai destruir pessoas. Ela vai dizer, olha, porque a palavra, as pessoas que estão a serviço destas potestades, que estão criando leis, lembra que eu falei? Isso tudo, o que nós vamos falar? Vamos deixar. Não. Nós vamos dizer, em nome de Jesus, vou contra essa potestade. E Deus sabe, se essa palavra é para você, beba ela com tudo que tem direito. Se não for, vai ser outra. Amém? Amém. Números 31. Disse-lhes Moisés. A história continua, a gente tinha acabado isso, né? Mais adiante, é um outro tempo, porque eu continuei a ler. Eu disse, eu vou botar isso aqui. Disse-lhes Moisés ao povo, deixaste viver todas as mulheres. Que mulheres essas? Amando dessas potestades. Eis que estas, disse Moisés, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar, ou seja, se corromperam cometendo adultério, os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve praga na congregação do Senhor. Ou seja, mais adiante, Moisés disse, ainda tem muita mulher. Finéias matou uma, mas vocês deixaram estas mulheres? Não é como ele disse? Deixastes viver todas as mulheres? Imagina Moisés, que era um homem manso diante de Deus, falar uma coisa dessa. Deus falava com ele, e falava face a face. Agora, pois, ordem de Moisés, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem deitando-se com ele. Você sabe de uma coisa? O mesmo acontece hoje em dia. Muitos estão caindo nessas armadilhas, e nós, ao invés de irmos na fonte que está fazendo com que os homens e as mulheres de Deus caiam, nós estamos dizendo, tá vendo? Tá vendo? Tá em pecado e tal. Abrimos de mão, excluímos da igreja, quando, na verdade, nós temos que dizer, temos que fazer como o Finéias, ou como Moisés agora. Temos que atacar a raiz do problema, dizendo, Senhor, o teu servo caiu, a tua serva caiu, misericórdia, tu és o Deus da graça, restaura. Mas agora nós vamos contra a principado e a potestade e pessoas malignas desse mundo que estão fazendo coisas para derrubar o povo de Deus. Eu conheci há tempos atrás uma mulher endemoniada, e ela disse, o demônio dentro dela estava falando, sabe de uma coisa? Nós lá no nosso terreiro só fazemos um trabalho. É trabalho contra os pastores, contra os povos de Deus para cair em adultério. Nós mandamos as melhores mulheres para isso e aquilo. O demônio falou isso. Mas Deus, o povo de Israel sempre caiu nisso. E nós temos que ir não contra a pessoa que caiu, mas dizendo, olha, trabalho, você... E Deus vai te mostrar. Se você é um consagrado, ele vai te mostrar de onde veio aquilo. Por que a pessoa caiu? Deus vai te revelar e você... E a pessoa vai ter um arrependimento e ele vai mudar de vida. Mas não, a gente excomunga, ele acaba com o ministério interrompido. Pera lá. Não é assim. Então essa palavra é muito importante. Eu espero que, se você é candidato a essa palavra, Deus vai fazer. Olha, não é fácil lutar contra principados e potestades, mas Deus vai fazer uma aliança de paz. Você vai dizer em paz. Retaliação no meio do povo de Deus, Satanás, não aceite isso. Deus vai tocar nos meus filhos porque eu... Não vai tocar. Você tem uma aliança de paz e uma aliança de sacerdócio. Foi isso. Por isso que eu digo, usando a palavra, nós podemos ver isso. Eu sei que tem algumas pessoas que dizem assim, se você não te mete com isso, não. Guerra espiritual, tem que ter muito preparo, tem que ter curso, aquilo.
O manual de guerra espiritual é a palavra viva e a palavra escrita. Se Moisés disse, deixastes ainda estas mulheres? Seja o principado que for. Deus vai te dar a palavra escrita junto com a palavra profética. Essas palavras que nós estamos recebendo são para serem praticadas. Amém. Se você recebeu, eu vou usar. E não tem como. Ela está baseada na palavra viva e na palavra escrita. Então é só você acionar e fazer. Porque Deus vai acompanhar e vai fazer. Continuando. Esse foi o texto. Eu botei aqui um outro texto, mas de Judas capítulo 7, quando Judas, que era irmão de Jesus, aquele livrinho antes do Apocalipse, ele faz uma comparação com Sodoma e Gomorra, falando das pessoas nos últimos dias. Eu vou ler rapidamente. Como Sodoma e Gomorra, Judas 8, 10 e 11. E as cidades circunvizinhas, ele estava usando o caso que aconteceu em Sodoma e Gomorra, que Deus executou a ira dele e mandou os 2 anjos acabar com a cidade. Ele está comparando isso com pessoas hoje, naquela época e, obviamente, hoje. Ele disse, como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Aí, no final, nesse mesmo contexto, ele diz assim, no versículo 11, estes, referindo a estes homens que contaminam a carne, dormem com mulheres, e que estavam lá, no meio da igreja. Ele disse, estes, porém, contra tudo que não entendem, difamam, e contra tudo que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Aí, Judas diz, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, olha a palavra profética que Deus deu, movidos de ganância, como aconteceu com, diz aqui, se precipitaram no erro de Balaão. Balaão foi aquele profeta que, por causa de dinheiro, Baraque chamou ele e foi lá para amaldiçoar o povo de Israel. Só que, com todo o dinheiro do mundo, ele não conseguiu. Porque até Deus mudou aquele profeta, em vez de ele amaldiçoar, ele abençoou cada vez mais o povo de Israel. Deus faz coisas que a minha mente e a sua e a razão e a lógica não entendem, mas Deus é Deus. Quando alguém pensa que pode te amaldiçoar, pode... ora, quantas pessoas chegam e dizem, você fez isso, agora eu vou tocar no seu filho, agora eu vou tocar na sua mãe, eu vou separar, você... Não vai, porque você tem a palavra escrita e a palavra viva. Então, movidos de ganância, sempre atrás de todo crime, atrás de tudo, sempre tem dinheiro. Ganância, querer mais do que isso e aquilo. Hoje eu vou falar sobre um outro texto, porque eu já achei que isso era bom. Mas na segunda-feira passada, em oração, engraçado como Deus me fala. Eu preparo a palavra e depois eu vou deitar e eu adormeço. E o Espírito Santo me fala em sonho. Me veio um outro texto. Eu falei, não, Senhor, mais um. Tipo, né? Eu disse, por isso que eu não estou pedindo desculpa a ninguém, porque eu sei, puxa, hoje vai acabar a palavra. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que eu estou usando a Bíblia. E se a gente estuda a Bíblia, eu sei que a nossa geração, porque essa é minha também, eu sou um sortudo, eu sou da outra geração, mas sou dessa também. Porque a minha mente foi renovada pelo Espírito de Deus. Amém? Obrigado, pastor. Então, eu sou dessa geração. Então, tem Twitter, tem isso, é tudo rápido. Não, é coisa rápida, 3 linhas. É igual o Facebook. Fulano, hoje, é rápido. Eu falei, amor, eu vou. Ela disse, você tem que entrar nessa onda. Eu digo, tudo bem. Mas eu vou começar a escrever. Não, você tem que fazer assim, ó. Hoje eu fui no tal, isso, aquilo. Eu digo, para isso eu não quero. Se não for para falar um negócio, tal, amém? Alguém me dá força aí, né? Tá bom.
Tem que ser blog. Aguarde o meu blog. O blog, você vai engolir o blog. Aguarde o seu blog que o Bruno vai escrever, né? Como o Facebook, né? Não. Até minha mulher escreveu por mim, o Bruno fez, sua mulher está escrevendo por você isso, aquilo. Eu falei, deixa pra lá. Ainda bem que é ela, né? Bota o versículo. Deus, eu quando abri minha Bíblia, eu disse, eu vou preparar a aula do tempo. Me veio a história de Samuel. Eu abri assim, Samuel. Eu tenho vários textos de Samuel que eu vou ler. É tão claro o texto que veio confirmar a mesma coisa. Só que nesse inteirinho, lembra que a palavra, olha, né? A palavra é que muitos iam cair na idolatria, na armadilha da prostituição, da ganância, da política e tal. Já li o texto da igreja do Apocalipse, lembra? A igreja de Pérgamo, que significa casamento da igreja com política. Isso é pior, aos olhos de Deus é a pior coisa. Então, todas essas palavras estão nesses textos. Então, presta atenção agora, porque eu vou ler, e depois, se alguém tem dúvida que eu estou lendo a Bíblia, eu estou inventando, quem quiser, está tudo aqui. Não adianta você ler, porque eu vou resumir a história. Eu peguei alguns textos. Tá? Eu comecei a ler. Te digo que detalhes do que eu comecei a ler nesse sábado, porque isso não estava, eu já ia passar para outra palavra. Foi nesse sábado. Eu fiquei até meia-noite, eu falei, não. O que eu vou fazer? Olha o que diz o texto. Samuel. É Samuel 10, 14, 15, 30, é muita coisa. Então presta atenção na história e lembra que é para confirmar a palavra de executar o juízo de Deus, ok? Eu vou ler, se você quiser, 1 Samuel 10, de 17 a 24. Olha só. Convocou Samuel, que era o profeta, o povo do Senhor, na cidade de Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor Deus de Israel, fiz subir a Israel do Egito e livrei-o das mãos dos egípcios e de todos os reinos que vos oprimiam. O profeta estava dando um sermão para o povo de Israel, dizendo, olha, lembra? Mas vós rejeitastes hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os males e trabalhos, e dissestes, não, mas constitui um rei sobre nós. Ou seja, o que estava acontecendo aqui? Deus estava dizendo, olha, ô Samuel, esse povo não entende que eu livrei eles desde o Egito, de todos os males, dos trabalhos, das coisas ruins, dos inimigos, mas ainda assim eles não me querem como Deus. Eles querem um rei. Nunca, no início, foi da vontade de Deus colocar um rei sobre Israel. Mas Israel queria um rei. Então Samuel estava dando um recado para ele, olha, Deus me falou isso, mas vocês disseram, não, nós queremos que tu constituas um rei sobre nós. Então Samuel falou com Deus e Deus falou, vai. Aí chega Samuel diante do povo e diz, ok, agora pois, estou lendo aqui a Bíblia, ponde-vos perante o Senhor, todo mundo diante de Deus, cada um diante da sua tribo e pelos grupos de milhares das tribos. Vocês querem o rei? Então vamos lá. Porque naquela época, os profetas aqui falavam em nome de Deus, né? Principalmente não tinha rei, porque Deus queria sempre falar pela palavra profética. Ele disse, tá bom, vocês querem o rei. Então junta as tribos aí, vamos ver. Continuando. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, as 12, foi indicada por sorte a tribo de Benjamim. Só para você saber que era a menor de todas as tribos. Tá? Mais menor de pequena. Tendo chegado a tribo de Benjamim, pelas famílias, tinham várias famílias lá. Ele disse, você quer um rei? Vai ser da tribo de Benjamim. A menor. Deus sempre escolhe a coisa menor. Tudo estava dentro do plano dele.
Vamos ver as famílias. Chegou na família o quê? Foi indicada a família de Matri. Não sei se isso é homem ou mulher. Matri é homem, óbvio. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Todo mundo sabe que Saul foi o primeiro rei de Israel, não foi isso? E pelo que a igreja prega Saul, ele era um cara terrível. Mas se você ler a história aqui de Saul, ele era um cara humilde, gente fina. Ele começou tão bem que a gente só conhece Saul, foi lá, perseguia Davi. A gente conhece assim, final da história. É como o povo de Deus. Ah, você lembra, pastor? Tal? Lembro. Aquele pastor, ó, abre o olho, tal, ladrão, tal, adulto, tal. Nós sempre lembramos das pessoas de o quê? Das piores coisas. Não é isso? Não, não se chega muito, não. Ah, olha, o cara prega... Não. Peraí. E os 20, 30 anos de ministério que ele teve, abençoando, curando, isso não conta. Caiu sobre Saul. Mas, continua o texto, quando procuraram, não podia ser encontrado. Eu li isso aqui, eu disse, poxa, estavam procurando o cara para ser rei de Israel, e ele não... Cadê o Saul? É da casa de... Ele não podia ser encontrado. Isso era um símbolo de humildade. O cara, ele não queria ser encontrado. Peraí, vamos ler. Você vai dizer, não, mas peraí. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. É Saul mesmo, esse cara, ele não pode ser encontrado. Ele era humilde. Era um cara simples. A família mais humilde na tribo de Benjamim. Procuraram e diz aqui, respondeu o Senhor. Ninguém conseguia achar o homem. O Senhor disse, ele está aí escondido entre a bagagem. Você já tinha lido isso? De Saul? Não! Pois é. Se você quer ser abençoado, leia os versículos que não estão grifados na sua Bíblia e aqueles que não têm menos significado, porque aí você vai conhecer a origem de tudo. Ele está escondido ali entre a bagagem. Porque não queria aparecer. Realmente é um símbolo de humildade. Correram, diz a Bíblia, e o tomaram da areia. Ei, você é o Saul, vem cá! Chamaram e correram. Ele disse, o que é? Continua o texto. Estando ele, Saul, no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Ou seja, ele não era baixinho, ele do ombro... Ele viu... Ele era uma pessoa bonita, alta, com porte de rei. Sobressaía tudo. Então disse Samuel a todo o povo, vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando, viva o rei, Saul vai ser o rei. Ele era uma pessoa humilde. Deus disse, ele está ali escondido. Era prova disso. Saul era um cara gente fina. Ah, mas você só conhece o final da história de Saul. O início é incrível. Vamos continuar a ler. Agora, eu li tudo, mas cheguei em 1 Samuel 14, versículo 52. Eu tive que pegar alguns textos, porque eu mesmo, eu falei, Saul estava... Ele era humilde. O versículo 52 diz, lógico, aconteceram várias coisas, e diz aqui, por todos os dias de Saul, houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul, aí já estava, né? Já tinha sido rei, e os filisteus sempre guerreando contra ele. E pelo que Saul a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si. Ou seja, veja só, ele começou muito bem, humilde. Os filisteus foram o primeiro inimigo que Israel enfrentou. Saiu do Egito, né, para ir para... O primeiro inimigo eram os filisteus, os amalequitas. Sempre encontravam o outro. Então Deus disse, eu vou fazer guerra contra eles até o fim. Então Saul, quando enfrentou eles, ele
Aqui não diz, mas eu suponho que por interesses políticos, todas as pessoas fortes e valentes, ele agregava a ele. Só que, se você comparar com o que Davi fazia, ele conquistava um povo, Deus falava assim para ele, faz aliança com todo mundo. De outra feita, Deus falava assim, Davi, mata todo mundo. E Davi obedecia. Saul começou muito bem, mas ele agora, como já era rei, e viu os inimigos, tudo que era valente, é como as pessoas, às vezes nós tomamos decisões, não, esse cara é bom, vamos botar na igreja, vamos botar ele como diácono, porque ele tem dinheiro, ele é um cara tal, isso, aquilo. Nós olhamos exteriormente. Ou seja, no fundo, Saul era um politiqueiro, porque político faz assim. Ele, olha, leia a Bíblia, pergunte ao Espírito Santo e ele vai te mostrar, mas lê tudo. Muito bem. Vou continuar lendo. Pelo que Saul a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si. Agora eu fui a 1 Samuel 15, de 1 a 3. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ou seja, ele sempre fala, olha, lembra que você era o menor, estava escondido, e Deus, eu fui lá na casa de Marta e tal, e Deus disse, unge ele como rei. Ele estava lembrando a Saul, ok? Samuel, lembrando a Saul. Aí Samuel disse, rei Saul, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel no caminho quando ele subia do Egito. Lembra que eu falei? Quando eles saíram do Egito, chegou Amaleque, e Deus disse que de geração até o fim da vida, ele vai castigar Amaleque. Então, o Samuel estava dizendo, lembra quando Deus falou isso, que ele vai castigar Amaleque? E Saul disse, sim, e daí? Pois é, o Senhor está dizendo, agora, para você, Saul, vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que ele tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Uma ordem clara de Deus através de Samuel para ele. Vai, guerreia contra Amaleque, mata ele, o rei deles, homem, mulher, criança, boi, carneiro, tudo. Olha como Deus falava através do profeta para o rei. E ele ouviu, ok. Agora veja o versículo 7 a 11. Então feriu Saul os amalequitas. Se fosse um pentecostal aqui, glória, já feriu ele. Desde Avilá até Sul, que está de frente do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Pronto. Qual era a ordem? Mata todo mundo. Mas o rei, lógico, o rei deve ter falado, vamos fazer aqui um deal. Olha, não, mata todo mundo, mas eu vou te dar dinheiro, vou te dar do meu bom, do melhor e tal. Você tem que ver o que está nas entrelinhas. Porém, tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, que era o rei dos amalequitas. Pouparam Agag e pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, dos animais gordos e dos cordeiros. E o melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente. Por que você acha que ele fez isso, Saul? Por politicagem, por ganância. Lógico, não está claro? Está claro. Eles têm bois demais, vamos... E ele até disse, não, depois a gente pode oferecer ao Senhor. Você sabe como é? Eu li isso, eu disse, puxa,
Nossa, eu prego há tanta vida. Tem coisas na Bíblia, mas Deus tem que te mostrar, juntar uma coisa com a outra. Espera que a gente vai fechar. Provavelmente por causa da ganância de Saul e do espírito político. Não, o povo, sabe como é? Quero reinar bem, então deixa o povo lá manter os bois, vai distribui. É como todo político, né? Destrói e não os quiseram destruir totalmente. Perante o povo e também com Agag, rei dos Amalequitas. Porém, toda coisa vil, desprezível, eles destruíram. O que estava ruim, mata. Ou seja, eles obedeceram o quê? Pela metade. Mais ou menos. Não é isso? Então, eu vou te dizer uma coisa aqui. O que era conveniente. O que era conveniente. Obedeceram pela metade. Quando Deus te pediu alguma coisa para fazer e você obedecer pela metade, você está o quê? Desobedecendo. Ah, não, mas isso aqui vai ser bom. Ah, não, Deus disse, não caseis com as mulheres desse mundo, julgo desigual, não casei com marido. Você diz, não, mas ele é bom, ele vai se converter, ele vai isso e aquilo. Você obedecer pela metade é desobediência. Mas a palavra é essa. Se Deus disse, não, mantenha firme, porque um mês depois Deus vai te dar o homem ou a mulher da sua vida para sempre. Amém. Mas a pessoa diz, não, já estou ficando velha, vou isso, aquilo. Para. Por isso que você está 20 anos orando, já pediu tudo que é profeta, profetiza, ora, mostra, ela já viu e tal. E não acontece. Porque Deus quer falar no seu coração pela palavra. Ouça, veja o caso de Saul, que era humilde, ele começou bem. Rei, não quero, não sou digno disso. Começou bem, mas quando ele viu o gostinho do poder, é igual o Lula, que tem um quadro ali, diz, quando tu pega o gosto, quer voltar. Né? Antes era um operário humilde, não sabia nem falar, mas agora já quer até controlar a outra por detrás. Enfim, deixa pra lá, eu detesto política, não é o meu campo. 200 mil uma palestra. 200 mil uma palestra? Ah, é uma ganância! A minha palestra é melhor, vem de Deus, ninguém dá nada. Essa é a palestra que o povo precisa. Porque Deus fala a verdade. E não é minha palestra, que eu estou lendo aqui a Bíblia. Vamos lá. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, Samuel viu tudo aquilo. Você sabe, você repreendeu, Deus tem que falar, Samuel, vem cá. O que é, Senhor? Deus falou para Samuel, arrependo-me de ter constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Olha como Samuel era bom. Diz aqui, então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Porque Deus disse para ele, olha, acaba, não quero saber mais de Saul. Ele foi muito bom. Samuel passou uma noite intercedendo, chorou, disse, Senhor, não faz isso. Deus está procurando pessoas assim. Antes de ser um executor de juízo, Deus quer saber se você tem misericórdia para chorar uma noite pelo pastor que caiu, pela mulher do pastor que abandonou ele, ou pelo filho. Você quer ser um valente, quer executar juízo? Primeiro tem que mostrar misericórdia diante do Senhor. Senhor, não, peraí, Saul começou bem e tal. Passou uma noite inteira. Agora eu pulei para o versículo 16 a 28. Bom, Deus fala com o profeta e tal, o resultado está aqui. Então disse Samuel a Saul, ele chamou, Saul, tem um recado de Deus. Para mim? Sim. Espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Hoje em dia, quando alguém diz, Deus me falou de você, opa, fala logo, quero. A gente sempre só espera coisa boa, né? Tudo bem, Deus sempre tem coisa boa para fazer. E mesmo quando ele fala alguma coisa aparentemente ruim, ele sempre espera uma atitude nossa porque ele transforma.
Mas se você tiver atitude errada, Deus continua firme. Você vai entender melhor. Eu vou te declarar o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul. Fala. Veja, Saul já estava com poucas palavras. Ele fala. Prosseguiu Samuel. Olha só, ele vem agora no passado dele falando aquilo que a gente já leu. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, ou seja, você era menor, o mais humilde, lembra? Você era muito humilde. Sim, daí. E mesmo sendo humilde, ele continua dizendo, não fostes por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Saul já estava pensando que vinha mais bênção assim para ele, boa, né? Lembra que você é humilde? Sou apenas humilde. Deus te ungiu de todas as tribos? Sim, sim. Fala, Samuel. Fala, Deus. Fala, Deus. E Deus é assim, ele fala. Mesmo numa situação ruim, ele fala, eu te ungi. Você era o mais humilde. Você estava escondido entre a bagagem, eu tirei. Você já tinha até aparência de rei, era o maior de todos. Todo mundo te aplaudiu. Glória. Deus fez isso. Sabe uma coisa? O importante não é a gente começar bem, o importante é a gente terminar bem. Verdade. E esse é o problema. A gente começa bem, era tão humilde, chegou na posição, começa a fazer política, começa a achar que por ser forte você pode ter todas as mulheres e você pode ter todo o dinheiro, todo o conforto. Pera! Deus quer ter um controle sobre os seus eleitos escolhidos, vão ter uma vida boa, mas não ganância. Enfim, deixa o Espírito Santo falar, eu não quero bancar o Espírito Santo. Vamos lá. Você era mais humilde por cabeça e não te ungiu o Senhor? Sim, o Senhor me ungiu, foi você. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse. Aí ele pegou a última palavra. Lembra que o Senhor te disse agora, há pouco tempo? Vai e destrói totalmente esses pecadores amalequitas. Sim, é verdade. Ele lembrando as palavras de Deus. E peleja contra eles até exterminá-los. Você sabe o que é exterminar? Acabar com todo mundo. Amém? Sei. Por que, pois, Saul, não atentaste à voz do Senhor? Eu acho que ele já começou a ficar branco. Mas te lançaste ao despojo. Por quê? Liliane, fala. Ganância. Por ganância. Lembra que eu falei para você matar, mas você foi o despojo, porque naquela época, quando você matava todo mundo, você podia ficar com os despojos, com o ouro, com o dinheiro, a prata, a roupa, tudo. Desde que Deus falar, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele via aquilo tudo, todo mundo já queria sacar, ele disse, não, peraí. Ele consultava Deus, Senhor, vamos sacar os despojos ou não? Deus disse, pode! Deus disse que pode, vai. Na outra vez, a mesma batalha, outra batalha, Deus falou, não, mata todo mundo, nem a roupa, pode ser ouro, pode ser prata. Outra vez, Deus falava assim, Davi, mata todo mundo, mas o ouro, a prata, o dinheiro, pega. Para cada situação, Deus tinha uma situação específica. Lembra, para exterminar todos? Sim. Mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Aos olhos do povo ele foi bom. Pode ficar com os cabritos aí do Amalequita lá, pá, isso, aquilo. Ainda fez média com o povo. É assim, muitas vezes nós queremos fazer média com as pessoas desse mundo da igreja e ferimos o que Deus disse. Não. Continua a história. Então disse Saul a Samuel. Agora ele ouviu isso. Agora você olha só, quando a pessoa está na carne e não tem o verdadeiro arrependimento, ele vai começar a criar desculpa e até mentira. É verdade. É verdade? É. Saul agora deu a resposta ao profeta. O profeta se calou, Samuel e disse, tá bom. Ele já vem. Quando alguém vem com essas duas palavras, você já pode crer que é mentira. Pelo contrário. Você chega e enfrenta alguém, fulano, pastor, pelo contrário, então guarda bem que isso é verdade, hein?
Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual me enviou e trouxe Agag. Realmente ele trouxe Agag, rei de Amaleque, palavras dele. E os amalequitas os destruí totalmente. Foi verdade isso que ele falou? Não. Mas olha só, agora a frase de um bom político. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado. Aliás, estava tudo designado à destruição. Mas sabe como é? O povo que ele me pediu. E para fazer média com o povo, vai, são vocês. Olha só, que falta de pulso firme. Ele devia dizer, não, Deus falou para destruir tudo. Vamos destruir. Mas ele queria... É como muito político. Ele queria mais 4 anos de coisa de nós vamos dar tudo para o povo. Acho que ele já sentiu que Deus ia cobrar ele lá na frente, aí já fez isso com o povo para poder... Exatamente. Olha aí. Pelo menos eu abençoei o povo. Exatamente. Olha, Deus tem muita coisa para falar nisso aqui, gente. Para falar para você e para mim. Não, o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor. Aliás, o pior nós matamos. Lógico, ninguém quer o pior, o vil. Que foi designado a destruição. Aí ele vem fazer uma coisa que toda desculpa de quem faz coisa errada diz, não, isso é para o Senhor. Porque ele disse aqui. Para oferecer ao Senhor, nós ficamos com esses despojos, porque nós vamos oferecer ao Senhor. Ó, Senhor, me dá esse dinheiro, tal, isso aqui. Porque sabe uma coisa? Eu não vou dar o dízimo, eu vou dar metade. Eu vou dar para o Senhor. E Deus disse, não toque naquilo. Mas ele falou mais uma coisa aqui que, olha, eu grifei aqui um pronome possessivo aqui. Para oferecer ao Senhor, Saul está falando para ele, teu Deus. Por que a Bíblia não diz que aqui? Para oferecer ao Senhor, nosso Deus. Em Gilgal, Samuel ouviu aquilo e disse, agora é a vez dele responder. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Aí vem o texto que todo mundo já prega, mas é só isso aqui e usa para... Melhor obedecer. Melhor, mas usa fora de todo o contexto. Porque, veja, o contexto é Saul, rei de Israel, tribo escolhida. A gente usa sempre... Enfim, deixa eu falar. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e atender melhor do que a gordura de carneiro. Oferecer os bois que era para oferecer. Deus não quer nada disso. Olha, porque a rebelião é como o pecado. Rebelião, se voltar contra uma ordem de Deus, é a mesma coisa que feitiço e macumba. E isso é para o povo de Deus. É igual. E culto a ídolo... Não, peraí. O pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos lulares. As pessoas falam, eu não adoro os santos, santos lutas, santo a Deus, o povo não diz. Mas tem povo de Deus que tem uma obstinação por posição, isso, aquilo. Eu falei com uma pessoa, por e-mail, amiga nossa, está lá em Teresópolis, e ela é cristã, maravilhosa. E ela disse, eu sou assessora aqui do polícia da cidade e tal. Eu falei, aquele político corrupto que roubou Teresópolis, pegou o dinheiro todo que o governo federal deu para reconstruir, 20 milhões de reais. O povo ainda está lá na miséria, não construíram nada, nem... Está tudo igual. Está no jornal. Eu estou falando que está no jornal. Revista Época, está tudo lá. E ainda diz mais, o prefeito, que foi expulso, ele amarrou lá no gabinete, tiveram que entrar a polícia e tirar o cara. O que é a polícia quer? O cara vai querer sair. Vai querer sair de uma coisa dessa?
uma mamata dessa? Ele tinha um carrinho lá, ainda diz, um carrinho de pouco, trocou logo por um importado de não sei quantos $1000. Tinha uma casinha lá, simples e tal, comprou uma, aí diz lá o nome do melhor condomínio em Teresópolis. Ele podia ter começado bem, como Saul começou muito bem, ele era um homem de Deus, simples, humilde. Como eu disse, começar bem é muito fácil. A vida espiritual, ela requer que você comece bem, continue bem e termine bem. Por isso nós precisamos ouvir a voz profética de Deus, porque a gente sempre escolhe o que mais interessa, pela ganância, pelo dinheiro, isso, aquilo. E isso não funciona. Por isso que naquela época Deus disse, vocês querem o rei? Você vai ver o que o rei vai fazer. Ele vai fazer o que ele quer. Porque Deus disse, eu sou o rei de Israel, criei um povo diferente, eu vou dirigir, tenho os meus profetas, e o que eles disserem é o que eu estou dizendo. Mas não, todo mundo quer um rei, todo mundo tem rei, nós não temos, então vamos lá. Engula o rei que você quer. O povo brasileiro fica dizendo, esse corrupto. Cada povo tem o governante que merece. Eu sei que isso vai ofender muita gente. Mas se Jesus é o seu rei, tudo, ele sempre vai te colocar numa situação, você não vai ser prejudicado. Ou você crê na palavra de Deus, ou não. Eu estou falando para crente. Visto que rejeitaste, Saul, a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti. Cara, que dureza é essa? Para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, que diálogo maravilhoso esse, né? É difícil dizer amém, mas tudo bem. Olha agora o arrependimento do Saul. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Se você ler até aqui agora e dizer, opa, Deus vai perdoar e vai restaurar o cara, né? Porque ele disse que pecou e transgrediu a palavra de Deus e a tua palavra, porque você, né, tem um ponto e vírgula. Ele tomou um copo de água e disse, o que eu vou dizer agora para ele? Aí diz assim, porque temi o povo e dei ouvidos à voz do povo. Politiqueiro! Senhor, eu errei, porque sabe uma coisa? Eu ouvi o povo, né? Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. A voz do povo não é a voz de Deus. Quem inventou esse ditado lá no Brasil é o endemoniado. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. O povo sempre acha que quer o melhor. Gente, isso aqui não é política, eu estou dizendo. Vocês estão entendendo o espírito do que eu estou falando, não é verdade? A voz de Deus era uma, mata, destrói tudo e não quero nada. Porque esse Amaleque, desde o Egito, que eu estou por aqui com ele, nós temos que acabar com ele. Por isso, não, nada, mata a criança, mata a criança. Olha, arrependimento com justificativas políticas não convence nem a Deus e nem a ninguém. A um homem, quando eu li isso, eu digo, não é o mesmo Saul. Não é. Olha, você sabe que o Saul, você vai dizer, não, mas todo mundo na Bíblia, quando diz pequei, Davi adulterou, antes de adulterar, ele mandou matar o marido da mulher. Esse foi esperto, mandou. Matou Urias e vai lá, grande amigo, você vai me representar no exército. Vai na primeira fila. Lógico, quem vai na primeira fila é o primeiro. Ó. Muito amigo. E lá foi Urias e disse, pô, a mulher dele é demais. Ela fazia fronteira com o palácio lá e ele disse, manda. Só que o profeta, de noite, falou assim, vai lá, conta uma historinha pro Davi, da ovelhinha e tal, que ele tinha 1000 ovelhas, matou uma para ficar... E Davi ouviu aquilo, se arrependeu profundamente, escreveu o Salmo 51. Deus perdoou ele antes dele sair. Quando ele saiu do palácio, o profeta, era Natan, né? Quando ele estava lá no portão do palácio, Davi, olha, com pouco tempo, se arrependeu no espírito e disse, eu pequei quando o Senhor pegou ele. Continua. E na mesma hora... Não, uma desculpa, né?
Não foi com desculpa, ele disse, eu pequei, eu fiz, eu matei. Na mesma hora Deus falou, Natan, volta. Pô, que Deus, o coitado do homem já está desgraceio, aí ele volta. Diz para ele que eu já perdoei ele. Porque E olha, o que esse cara fez foi... O que foi pior? Aos olhos de Deus é igual, mas no nosso julgamento, pô, matar o marido da mulher para ficar com ela, isso é uma coisa horrível. Ajudou a viúva depois, né? Pois é. O outro ainda salvou pelo menos. Gente, nós temos... O importante não é o que eu acho, o que você acha, é o que Deus disse para fazer. E às vezes Deus não explica no jeito. Matar criança. Deus sabe o que está lá dentro daquela criança. Nós não entendemos os caminhos de Deus. Os consagrados que vão executar o juízo de Deus conhecem o caminho de Deus. Nós não temos discernimento espiritual, nós temos ganância e politicagem. Essa amiga minha disse, eu larguei lá, mas não consegui. Ela me escreveu um e-mail, vou voltar à política, tem um negócio, agarra a gente. Eu falei, cuidado. E é verdade. Eu poderia parar aqui e contar a história de pastores que se venderam para ganhar um trator de um político para nivelar o terreno da igreja lá em Deus me livre. Porque na Zona Sul não tem mais terreno, né? Então, coitadinho, não tem... Quando Deus disse julgo desigual, não. Não é não. Às vezes Deus diz, pode ir. Pode saquear o Egito. Pode pedir o dinheiro. É diferente. Para cada situação, Deus diz uma coisa. Então, não vamos julgar ninguém. Ok? Se Deus disse, mata, mata. Se ele disse, fica, fica. Deus é Deus, porque se você julgar a Deus e a situação, você se torna juiz. E Deus vai te julgar. Tem tempo? Ih, ainda tem muito tempo, amém? Profecia. Isso é profecia, hein? Olha só, Saul teve remorso na alma dele. Ele não teve arrependimento no espírito. E o povo de Deus está cheio de remorso, fazendo a mesma coisa. Remorso é coisa da alma. Eu pequei, eu fiz e tal. E o remorso sempre te leva a mentira. Não, eu trouxe. Você viu o Agag, o rei? Está aqui. Mas ele não contou o resto. Ele mentiu, não matou, era para matar. Olha a cara de pau, desculpe a expressão, a cara de pau de Saul. Agora, pois, te rogo, Samuel, ele deve ter ajoelhado. Samuel, eu te rogo. Perdoa-me o meu pecado. E melodramático, olha, é um artista. Volta comigo para que adore ao Senhor. Cara, se fosse um pentecostista, faz uma coisa, diz, não, volta comigo, vamos adorar o Senhor é grande, maravilha, estamos na graça, vamos deitar, rolar e fazer. Calma. Nós usamos desculpas. Quando o arrependimento é no espírito, você quer mudar, e Deus sabe quem quer mudar ou não, e quem se arrepende ou não. Deus sabe. Exatamente. Olha, te rogo, perdoa meu pecado, volta comigo para adorar o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul, ele discerniu o espírito. O que você ia dizer para ele numa altura dessa? Oh, Jesus, glória e majestade, perdoa o servo, vamos lá, vamos oferecer isso aqui. Porém, disse Samuel a Saul. E olha, Samuel gostava dele, não gostava? Passou a noite orando por ele, ungiu ele, disse, ele é o rei. Ele gostava. Mas gostar na alma e ouvir o mandamento de Deus há uma diferença. Sabe o que ele respondeu? Saul, não tornarei contigo. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti para que não sejas rei sobre Israel. Agora, esse quadro aqui é tremendo. Quando ele falou isso, diz o texto, virando-se Samuel para ir, ele falou, ó, você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor rejeitou, ponto, Zé final. Fui. Aí diz que ele se virou e estava indo embora. Foi isso? Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela, anota isso, pela orla do manto
E este se rasgou. Detalhe, né? Bobagem, se segurou lá. Tava. Então, você imagina o quadro. Ele vai embora e o rei, irado, na carne, pegou na orla do manto, rasgou e, de repente, o Samuel se vira e diz uma coisa para ele. Porque até aqui, eu vou te dizer uma coisa. Eu creio que Deus estava dando chance para Saul de se arrepender. Mas arrependimento na alma, com desculpas, o povo, o fulano, ó Deus, eu fiz isso, vou te oferecer. Isso não é arrependimento. Arrependimento é falar a verdade. Deus estava dando, olha só. Mas na hora que ele rasgou o manto da orla, ele chegou a pedir perdão no pecado. Ué, por que Deus não... Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Aí ele foi embora mesmo. Você sabe o que significa rasgar a orla do manto? Sabe por que nós não sabemos? Nós não conhecemos a história. Seria romper com o sagrado? Você me dá mais um, sei lá. Você sabe o que se chama isso aqui? O robô do Charles, né? Eu tenho um, meu está empacotado. Naquela época, todo profeta... Charles, na piscina, Charles. Ele agora. Bola atrás aí, ó. Da frente, sua cara aí, ó. É esse aqui, lógico. A palavra não Esse aqui, né? É Essa fica para cima, assim, né? Bota aí, pastor. Peraí, calma. Dá uma explicação. Deixa eu falar uma coisa. Agora eu tenho que dar uma explicação para você entender o que aconteceu. Aonde Saul rasgou e Deus deu um julgamento na hora para o cara. Você rasgou, agora Deus disse. Porque Saul, quando Samuel foi embora, ele disse, com tudo que eu falei, ele vai parar diante de Deus e vai refletir, não vai vir com desculpa, né? Mas ele não. Na hora que ele foi embora, ele pegou e rasgou, e Samuel disse, agora, Deus tirou o reino de Israel, não, e vai dar para um outro, muito melhor do que você. Tchau, fui, ele não pôde fazer mais nada. Na época do Velho Testamento, eu tenho que dar uma explicação, você vai aguentar um pouco mais? Sim. Vai? Tá incomodado? Não, porque tá calor. Gostou. Deus chamou Moisés e deu uma ordem, eu vou ler essa ordem para você acreditar, e disse que todo homem devia, ao longo das gerações, todo judeu homem, tinha que fazer um tzitzit, não importa, depois está escrito. Tinha que, ao longo das gerações, andar com isso, e na época, Jesus usava isso. Tem um inglês aí que está querendo mostrar para ganhar Jesus para o jogo, botando Jesus de calça jeans. Já viu essas coisas? Jesus não andava de calça jeans. Ele andava, os discípulos, no Velho Testamento, eles andavam com um talit, que é o nome. Não é isso? Nós temos o nosso rabino aqui. Talit. Talit é isso aqui. A palavra no hebraico é tzitzit, e você vai entender o que era. Então, eles andavam com isso, só que era longo. Eles andavam de manhã, de tarde, de noite, a vida inteira. Todo judeu andava com isso. E era de lã ou de linho. Que tem linho na Bíblia são os atos de justiça. Tem sempre uma explicação. Eu não vou dar toda a explicação. E, olha só. Tem as cordinhas, pois é, você não é cordinha, mas vamos lá. E até o chão. Era parte da vestimenta de todo homem, o que Deus deu. Eu vou te ler aqui para você. Diz assim. Era em cumprimento aqui ao mandamento de Deus. Números capítulo 15, de 37 a 41, diz assim. Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos 4 cantos das suas vestes,
que era essa aqui nos 4 cantos. Quais são? Aqui, um canto, 2, 3 e 4. Façam borlas. Isso aqui são borlas da veste. 1, 2, 3, 4, ok? Pelas suas gerações. E as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. Ou seja, eram só para você entender melhor, eram 7 borlas dessas, cheio de nós. E naquela época tinha uma azul que segurava todas elas, tá? Você está vendo que elas estão presas e não caem. Eram presas por borlas o talite azul, que você vai entender porque azul e não vermelho, não da cor que eles queriam. Ok? E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis dos mandamentos do Senhor e os cumprais. Ou seja, todo judeu que usava isso, quando um olhava para o outro, via essas bolas, ele disse, uau, eu tenho que cumprir os mandamentos do Senhor. Não seguireis aos desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Para que vos lembreis de todos os mandamentos e os cumprais. E sereis santos. Hoje a doutrina de santificação depende da denominação. Para ser santo diante de Deus, o camarada tinha que olhar para as borlas, não é isso? Quando olhar, significava que ele estava o quê? Guardando e cumprindo os mandamentos, a palavra, a lei, o Torá, certo? Então, o caminho da santificação está ligado com o quê? Com obedecer a palavra, hein? Não é deixar ele raspar o bigode, a perna de mulher, o sovaco, seja lá o que for. Vamos lá. Esse talite, com o tempo, não vou entrar aqui nos detalhes, os judeus, né? O Charles, que é rabino, que sabe de tudo isso, eu sei só o básico. Com o tempo, e você imagina, você já viu os judeus de boca razão usando isso aqui? Você já viu um debaixo da roupa deles, da calça, não viu? Eu vejo todo dia isso. Quem anda em boca e presta atenção, todo judeu usa um que chama-se talit katan. Eles mudaram um pouco, fizeram como se fosse uma... Sabe aquela, na época dos hippies? A gente usava aquelas batas brancas, fininha. Usava aquela... Eu usei muito daquela bata. Era uma bata que botava pela cabeça, ficava aquela bata branca aqui, e eles usam até hoje. E também tem os 4 cantos. Aqui tem 613 nós que representam os mandamentos de Deus que estão no Torá. Ou seja, quem quer cumprir a lei tem que cumprir os 613. Por isso Jesus disse, quem cumpre um e deixa de cumprir os outros, não cumpriu nada. Por isso que ninguém cumpre a lei. Ok? Então eles usavam isso. Hoje em dia, se você... Estava outro dia no Marshall andando, tinha lá um judeu com kippá, e embaixo da roupa dele, com calçadinho e tudo, você via pelo menos as orlas. Estava lá. Presta atenção, isso aqui está cheio. Nova York e Flórida está lá. Muito bem. Esse talite, essa franja, mostrava que aquela pessoa que está usando isso, lá vai um homem que está sujeito à vontade de Deus. Olha, ele é uma pessoa religiosa. Ele guarda os mandamentos da lei. E, segundo o texto, as 4 borlas lembrava também de que Deus estava nos 4 cantos do mundo, ou seja, que ele estava em todos os lugares. Então, quando alguém olhava para aquilo, disse, esse homem guarda a vontade de Deus, Deus é soberano, ele está em todos os lugares. Então, era um símbolo. Muito bem. Agora, por que o fio azul? Porque azul é o símbolo da glória e da majestade de Deus. Jesus usava um que era feito,
Tem até um estudo que a gente fez, franjas e caracóis. Alguém lembra desse estudo? Que era uma tinta de um... Era tinta de um caracol. Naquela época tinha que se pegar 10 mil caracóis, espremer, tirar uma glândula dele, juntar, para poder, numa das orlas, pintar de azul. Não tinha o denim, essa coisa. Hoje azul é mole. Na época de Jesus, 10 mil caracóis na montanha, então Jesus tinha com aquele fio azul, porque Jesus era rei. Só usava o talit com o fio azul quem tinha muito dinheiro. E nesse estudo foi feito por um pastor americano que eu conheci, ele pregou aqui há uns 10 anos atrás, nós tivemos lá em Hollywood, e ele disse, olha, fizeram um cálculo que um talit daquele, hoje feito, custava $96 mil. Só quem era muito rico. E Jesus tinha esse talit. Você lembra? O que significa então esse talit? E Samuel tinha. Samuel tinha. Pedro andava com isso. Os homens da Bíblia andavam, mas a gente imagina, não, Pedro devia andar com isso. Você tem que entender a cultura judaica, senão você não vai entender o que significa hoje o talit. Você vai ficar, vamos botar lá. A cor azul era a glória e a majestade de Deus. Agora deixa eu te dar uma outra informação. Essa, Chad, quero ver se você... Eu peguei no estudo de uma irmã, foi muito tremendo. Eu nunca tinha ouvido isso. Como eu falei, em cada lado, são 4 lados, existiam 8 cordas. Certo? 8 com 8 dava o quê? 32 orlas ou franjas ligadas por cada uma das 4 por um cordão azul. Agora, veja só, no hebraico, cada número tem um representante também com os algarismos. Por exemplo, no algarismo romano, 10 é X, 50 é 100 é M. Não tem M, 10, X, C, 1. Não é? Antigamente era assim. No hebraico também. Então, naquela época, deixa eu ver aqui o nome, como é que é. O número 32 em hebraico, o número 32, que representa a totalidade das orlas do talit, ele tinha 2 palavras. A primeira palavra era Lamed e a outra era Bet. Se você pegar Lamed, Bet, que é o número 32, se você pegar essas 2 letras no hebraico, ela forma uma palavra chamada Lev. L-E-V. E a palavra Lev, no hebraico, que é a conjunção dos 32, isso que eu falei, ela, Lev, significa coração. Ou seja, quando Deus deu a lei, o talit para o judeu, ele tinha que guardar todos os mandamentos, a lei de Deus, seguir a vontade de Deus, usando o quê? A sua vontade própria. Ou seja, Deus já tinha mostrado que para cumprir a lei e os mandamentos de Deus tem que ser de coração. Hoje, o nosso talit, hoje, quem vai executar o juízo de Deus, a pessoa de Deus, não é quem põe isso. Ele faz pronta, mas quando bota isso, como todos eles botam, antes eles usavam todo dia, né, Chad? Depois o Chad me disse, não, hoje só se usa nas sinagogas para quando eles forem orar. Eles aprontam e bordam. Eu conheço história de judeu que eles fazem que você não imagina. Mas quando chega no Yom Kippur, quando chega na festa tal, quando chega no Shabbat, ele entra na sinagoga, bota o kippá, junto com a cara de pau, me desculpe, bota isso e os homens são obrigados e oram e repete o Salmo, parece 36, e todo dia pela manhã,
Quando um judeu em Boca Raton, em qualquer lugar do mundo, se levanta, a primeira coisa que ele faz é colocar o outro, aquele mais simples, o branquinho que você vai ver aí. E ele, quando bota aquilo, ele está dizendo, ele faz uma oração dizendo, Senhor, tu estás em todos os 4 cantos da terra, tu és um Deus maravilhoso, e isso me abençoa e tal, e faz a oração sempre a mesma. Bota a roupa dele por cima, calça jeans, seja o que for, e sai na luta. Muito bem. Ou seja, hoje o nosso talite espiritual não é botar isso. A igreja, nós somos ministros de uma nova aliança. Ministros do Espírito. Nós temos uma aliança e compromisso com Deus, com a palavra escrita. Quem não conhece a palavra escrita, como o judeu tinha que conhecer toda a lei, todo o Torá, eles conhecem. Mas eles não conhecem e não praticam com o coração. Então, se você quer apenas conseguir bênçãos de Deus, você está sem o seu talite espiritual. Se você quer usar isso, usa, tudo bem. Mas você tem que ter o espiritual. Você tem que ter um compromisso com a palavra de Deus. Você tem que ter um compromisso dizendo que o azul da glória de Deus vai cair sobre a sua vida. Porque a glória e a unção de Deus só vem mediante a palavra. Lembra que ele disse a Moisés, colocais isto e serás santo ao Senhor. Então, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, lembra? Que disse, se eu tocar no talite dele, na parte azul, eu vou ser curada. E ela não era judia. Mas ela disse, eu creio que ele é o rei, ele é o filho de Deus. Então ela sabia que se tocasse no talite, estava tocando e ela ia ser curada. Jesus está no meio da multidão, o discípulo empurra, empurra, empurra. De repente Jesus disse, alguém saiu virtude de mim. Não é isso que diz lá? Mestre, Pedro, todo mundo está empurrando. Como? Ele disse, não, saiu virtude. Eu senti que saiu virtude de mim. E naquela hora, Jesus, pelo Espírito Santo, disse, foi você. Ela tinha tocado no talite. Ela não arrancou. E ela foi curada. Você sabe, eu vou profetizar agora. Nos últimos dias, quem tem compromisso com a palavra de Deus, abre mão de outras coisas. Para entender a cultura judaica, entender a cultura bíblica, buscar o Senhor de todo o coração, vai ser um instrumento de Deus para um avivamento, para mudar e edificar a igreja, porque a igreja está uma confusão. Nós estamos como Saul arrancando. Fala o que você não gosta, você xinga o pastor e disse tal. Foi o que Saul fez. Ele foi, rasgou e Deus disse, Deus rasgou o teu governo, já era. Já era, Saul, você não tem mais vez, porque você tocou na glória de Deus. Tocar no azul, na glória de Deus, sem ter o seu coração, porque aquela mulher se tocasse, se ela não tivesse o coração, por isso que o Lev de Lamed Bet, já Deus já disse, quem me buscar e me aceitar de todo o coração, essa pessoa vai realmente receber tudo que eu tenho, cura, libertação, e vai entrar no meu reino. A última coisa, essa agora é a última coisa, eu escrevi muita coisa aqui sobre isso. Deus está querendo que você toque em pessoas que têm a revelação da palavra dele. Não é a pessoa, mas é o que o profeta de Deus diz, porque Samuel não era nada. Mas o que ele falava representava o que Deus era. E hoje em dia nós estamos trocando de igreja. Vai lá na outra, não gostei, festou, tal, isso, aquilo. Sabe por quê? Porque nós não estamos vendo o que Deus está fazendo e aonde Deus quer. Nós estamos como cheio de política. Eu vou lá, porque lá... Eu não vou entrar em detalhes para não querer ferir o que eu quero dizer. Tá bom. Na semana passada... Posso contar, pastor Miguel? Na semana passada... Eu disse, olha, Deus me deu uma visão de uma outra pessoa. Eu não disse quem era, estão lembrados disso? E a visão foi tão simples. E era para o pastor Miguel. Eu fiquei na minha, por quê? Porque era uma visão tão rápida. E eu disse, eu quero uma confirmação de Deus na palavra de alguma coisa. Alguma coisa tem que encaixar.
Como isso que eu estou falando. E eu até sair daqui foi no dia que eu profetizei para a esposa dele, de Débora, e as pessoas da internet não viram. Eu falei, olha, Deus está me dizendo, eu já tinha acabado a reunião, disse, espera, Deus me falou de Débora, você vai profetizar, tal, eu falei, e ela na hora, não saiu isso na internet, quando acabou a reunião, ela disse, hoje, em 2 semanas, pastor, você é a 3ª pessoa que me fala a mesma coisa, e eu não sabia nada, Davi, nada, a mesma coisa, Débora, de blá, 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 e eu usei o texto bíblico da minha cabeça na hora. Mas no mesmo dia, Deus me deu, para o pastor Miguel, uma visão que eu vou contar agora, que eu não sabia. Eu disse, como é que eu vou buscar isso na Bíblia? Porque às vezes pode ser uma coisa da sua alma. E a visão foi muito simples. Era um navio, era um pequeno rebocador. Você sabe, o rebocador é aquele navio pequenininho que puxa um navio grande para entrar em certos lugares onde tem perigo, ele não sabe, para entrar na barra de um porto. Então, é um barquinho que precisa dar 4 pessoas, com um motor muito forte, e estava ligado com cordas, com 10 navios de diferentes bandeiras, nacionalidade. Eu olhei aquilo e falei, cara... E eu sabia que era o pastor Miguel, pequenininho como ele é, diante de Deus, tem a sua posição tal, puxando por cordas 10 navios. Eu falei, o que é isso? Fiquei tanto que eu falei, ó, Deus me deu uma visão. Não, eu não vou falar porque eu quero saber, eu quero que Deus me confirme isso na palavra, de alguma maneira. E só veio 2 dias depois. Quando eu não estava nem pensando, eu dormi, caí no Espírito. E no Espírito me veio um texto, 2 versículos bíblicos que eu já tinha lido há muito tempo. E me veio aquele texto e falei, meu Deus, agora eu tenho que achar isso, onde é? Eu sabia que tinha a ver com ele. Então eu vou dar o texto agora. Para mostrar que Deus pode dar uma visão simples de um rebocador. Ele pode falar assim. Mas procure. É como muita gente diz, Deus não me deu uma visão, mas eu não sei o que significa. Se você não sabe e eu não sei, e Deus não mostra nos próximos dias, esquece. Mas quando é de Deus, Deus fala e acontece na hora, amém? Tem que acontecer. Ele pode dar, sei lá, quanto tempo depois. Eu não sou Deus. Mas se ele fala, de preferência com alguma coisa da Bíblia, amém? Amém. Gente, eu acordei de noite, eu falei, eu tenho que achar esse texto. E eu achei. Amém, Jesus. Eu te juro que é um texto que tem um contexto, mas Deus sempre mostra. É um contexto judaico, é um profeta, Zacarias. Mas para mostrar que tem a ver, você quer ver? E essa é uma palavra profética para ele, e eu digo, para quem quiser. Porque Deus, quando fala, mesmo que seja para um, você diz, eu quero. Eu recebo. Lembra aqueles profetas que estavam lá profetizando com Moisés, 70? Tirou do espírito dele, 70 homens foram cheios do Espírito de Deus através de Moisés. Só que tinham 2 que não estavam ali, que estavam lá longe. E o Espírito de Deus caiu lá, porque eles estavam longe. Eu devia estar nessa reunião, eu amo a Deus e tal. E o Espírito caiu. Josué, ciumado, na época que Josué era ciumento, falou, Moisés, tem 2 lá que não eram para estar aqui no nosso grupo, e o Espírito de Deus caiu sobre ele. Moisés falou, pode parar. Você está com ciúme de mim? Porque o meu Espírito caiu sobre ele. Ou seja, se você está vendo essa palavra e diz, eu também quero receber essa palavra, você vai receber. Porque Deus é assim. Então, sabe qual foi o texto? Ouça. Eu vou dar depois, eu quero que você ouça. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu tive que ir na chave bíblica, porque para achar isso aqui, já vou dar. Primeiro ouça. Ciência, irmão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Profeta Zacarias referindo-se a uma profecia futura. Olha só. Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo,
vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Povos de outras nações, outras pessoas que vão suplicar o favor do Senhor com alguém, com uma pessoa de Deus, um judeu, óbvio. Olha o que diz o texto. Vamos buscar e suplicar o favor do Senhor dos exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. É uma palavra genérica, né? Agora veja os dois últimos versículos. O último. Assim diz o Senhor dos exércitos. Agora ele vai explicar mais claro. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim no talite de um homem, era exatamente isso aqui, pegarão na orla de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém. Quando eu li isso, eu disse: 10 homens vão tocar na orla e dizer: eu vou com você, eu estou contigo, porque eu tenho visto que Deus está com você e eu quero o teu Deus também. Quando eu dei isso para minha mulher disse: uau, fala logo para ele. Eu falei: calma. Ou seja, esses 10 navios ligados com a corda ao mesmo tempo, com o pastor ou com quem quer que seja, são as 10 cordas, porque nós temos o talite de Deus. Você tem que ter aliança, meu irmão. Eu e qualquer pessoa temos que estar em aliança com Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, porque senão nós vamos fazer politicagem. Nós vamos escolher quem interessa. E tocarão na orla do judeu e vai acontecer isso. Eu tenho que terminar. Agora eu vou voltar novamente à história de Saul. Só para terminar. Isso está em Zacarias, Flávio. Capítulo 8, versículo 20 a 23. Voltando à história de Samuel, só para terminar. Então disse Saul a Samuel: pequei e tal, pegou na orla dele, arrancou o talite e rasgou. E Deus disse: hoje acabou. Sabe o que aconteceu? Saul, quando tocou e rasgou no talite de Samuel, ele estava tocando a autoridade e o poder de Deus que estava sobre Samuel. Ele estava desrespeitando os mandamentos de Deus, como ele fez. Ele estava rasgando o azul da glória da majestade de Deus. Ele tocou na majestade de Deus. Sabe qual foi a conclusão? Agora eu vou... Só para terminar. Agora eu termino mesmo. A história não acabou aí. Versículo 32 a 35. Disse Samuel a Saul. Depois que ele rasgou, ele disse: tudo bem. Traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Deus tinha falado para ele terminar com ele, não foi? Estava ele lá. Tira o homem de lá, traz. Samuel, Saul e o staff do rei, ele disse, porque Deus falou para ele: volta, manda ele chamar Agag. Saul, traz Agag. Agag veio a ele confiante. Lógico. Ele era o braço direito de Saul, era o profeta. Saul tinha poupado a vida dele e chegou Agag com aquela cara de pau, rei dos Amalequitas. Chegou confiante e disse: ô profeta, ô pastor, certamente já se foi a amargura da morte. Ou seja, tu não está mais a fim de me pegar. Samuel olhou para ele. Eu acho que ele não precisou escolher as palavras. Deus deu a palavra para ele. Sabe qual foi? Ele disse: Agag. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, matou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. Tu entendeu? Ele disse: como? E despedaçou Agag perante o Senhor. Ou seja, sabe o que ele fez? Porque Samuel não andava com espada, com armada. Ele pegou
a espada de Saul, ele disse, olha, como você matou muita mulher de Israel, Deus mandou ele te matar, a tua mãe também vai perder o filho. Vai, opa, será meu irmão? Não. Pá! Ele cortou a cabeça dele, jogou a espada no chão, ele fez o que Saul deveria ter feito. Conclusão, por que eu estou dizendo isso? Samuel foi um executor do juízo de Deus. Veja, até chegar onde ele chegou, e Deus me pediu, esperou a misericórdia, esperou que ele, o outro ficou dando desculpa, remorso, tal. Então Samuel se foi a Ramá. E Saul subiu à sua casa. A Gibeá de Saul. Foi para a casa dele de cama. Ele não foi buscar o rei. Não foi buscar mais a Deus. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém, tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei. Que o Espírito Santo fale ao seu espírito, ao meu espírito, através da palavra escrita e através da palavra profética. Porque Deus está falando. Vamos terminar. Eu quero orar. Eu quero pedir ao Senhor que Ele continue a falar. Na próxima semana, eu dou as 4 últimas. E tem muita coisa para ser pensada, orada diante do Senhor. Porque nós estamos começando uma vida nova. Você está começando uma vida nova hoje. E o Senhor quer te preparar em muitas áreas. Põe a mão no seu coração. Você que está nos ouvindo também. Saiba que nosso Deus é amoroso. Ele sempre espera arrependimento. Ele sempre espera uma mudança. Ele espera que a gente mude. Mas ele tem os seus executores de juízo. E quem não cumpre, não obedece a Deus. Hoje, a longanimidade de Deus é muito maior. Mas o nosso Deus quer preparar homens e mulheres, jovens, nesses últimos dias, com um talite espiritual. As pessoas vão olhar, eu vou seguir. Porque eu vejo nele a glória de Deus. Eu vejo nele que ele cumpre os mandamentos. Ele fala a vontade de Deus, não faz média. Ele diz a verdade. Ele diz o que Deus disse em espírito. Ele disse o que Deus disse na palavra. A essas pessoas, as pessoas vão te seguir e vão, na verdade, seguir a Deus. Nós seguimos homens, mas Deus quer que os homens sigam a Ele. Esse é o verdadeiro profeta. Põe a mão no seu coração. Vamos pedir a glória e a misericórdia do Senhor para que Ele nos guarde durante os próximos dias. Eu quero profetizar para a Flávia, para o meu neto, a viagem no Brasil. Você vai com talite espiritual, porque as pessoas vão ver uma mudança na tua vida. Cada um que está aqui nesta noite, você que vai sair a partir de amanhã, diga, Senhor, eu vou cumprir a tua vontade, custe o que custar, porque a tua glória está sobre a minha vida. Não seja como Saul, arranque. Não, diga, Jesus acima de tudo. Faça um compromisso, uma aliança com Ele hoje. Hoje é dia de começar algo novo. Comece com bases novas. Jesus, leve o teu coração. Nós queremos cumprir de coração, pelo Espírito de Deus, a tua palavra. Eu sei, ó Deus, que tu tens muito para nos falar aqui. Mas, ó Pai, eu quero te pedir que a tua graça e a tua misericórdia se renovem a cada manhã na vida dos teus filhos, na minha vida. Porque nós temos uma missão e um ministério, a unção de Elias e Eliseu. Nós temos coisas para fazer, ó Pai, que só pelo teu Espírito. E as pessoas vão seguir a ti por causa da nossa palavra, que é misturada com a tua palavra, porque Paulo disse que o nosso espírito é um só com o Espírito de Deus. E o que nós falamos, Senhor, não é a nossa palavra da alma, não é a nossa palavra da mente, mas nós, na verdade, ministramos uns aos outros em espírito. O Espírito de Deus no nosso espírito alcança o coração das pessoas. Obrigado, meu Deus e meu Pai. Eu declaro nesta noite, mais uma vez, que a tua palavra há de se cumprir literalmente na vida de muitas pessoas que estão recebendo estas palavras, para louvor e glória do
teu nome. Amém. Obrigado a Deus por tudo que aconteceu nesta noite. Eu abençoo a família de cada um aqui, ó Deus. Eu sei que ninguém, não há principado, nem potestade, nem homens ruins, nem mulheres ruins, nem encantamento, nada pode tocar nos nossos filhos. Nada pode tocar na nossa casa, ó Deus. Não há poder neste mundo, porque nós estamos debaixo do talite de Deus. Ele é a nossa cobertura, Ele é a nossa tenda verdadeira. E, ó Deus, nós temos o nosso quipá, que é a tua mão sobre a nossa cabeça. E, ó Pai, eu tenho certeza que se alguém ainda não fez um compromisso maior contigo, há de fazer agora, neste momento. Um compromisso de seguir a lei do espírito da vida, não a lei da letra, porque esta ninguém consegue cumprir. Senhor, tu sabes que ninguém, nem olhar para o talite faz com que a gente cumpra, mas o nosso talite é o Espírito Santo de Deus, que nos lembra diariamente de que temos um compromisso com Deus, um compromisso com a tua igreja, um compromisso com a nossa casa, um compromisso com os nossos irmãos. Ó Deus, tu és o Espírito Santo, o talite de Deus, que nos guarda e que nos protege. Que haja um novo começo na família de cada um que está me ouvindo agora. Tu e a tua casa, tenho certeza que hão de servir ao Senhor, e o Senhor há de confirmar com os sinais, com prodígios. Muitos serão como aquele que vão tocar na orla de um judeu, e eles vão tocar na vida e seguir a tua vida, porque tu vais manifestar pela palavra de Deus, pela oração em cima da palavra, vais manifestar sinais, prodígios e maravilhas. Por isso que aqueles homens disseram, eu vou seguir, porque Deus está com ele, porque ninguém pode fazer essas coisas se Deus não estiver com ele. Assim foi com Jesus, assim será com a tua vida, assim será com a igreja que está começando a ser edificada nos últimos dias. Que a glória do Senhor nos acompanhe e toda honra e louvor sejam dados somente a Cristo Jesus. Hoje, Ele está tocando o teu coração para que você comece algo novo com Ele. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. E amém. Aleluia.